Então, nós vamos continuar, né, nosso curso de lógica proposicional. Que também é conhecida como a lógica clássica, tá? A lógica que estuda as proposições. Bem, então, só relembrando, né? O que é uma proposição? A proposição é qualquer frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, tá? A gente pode diferenciar as proposições em dois grupos: as proposições simples e as proposições compostas, tá? As proposições simples são aquelas que transmitem uma única ideia e não podem ser quebradas em proposições menores sem que haja perda de informação, podemos dizer assim, tá? Então, uma proposição composta é uma proposição que pode ser quebrada em proposições menores, tá? De modo que cada uma das proposições menores tenha um sentido em si mesmo. Então, por exemplo, se a gente falasse o seguinte: eu gosto de cachorros e ela gosta de peixes. Sei lá. Vocês podem ver que o professor de lógica não tem muita criatividade, tá? Os exemplos são meio bizarros. Então, nesse exemplo aí, que está no quadro, primeira pergunta, né? Isso aí pode ser classificado como uma proposição? Sim. Quando alguém fala para você, eu gosto de cachorros e ela gosta de peixes, você pode pensar se essa pessoa está falando a verdade ou se ela está mentindo. É diferente, por exemplo, se alguém chega para você e diz feliz aniversário, tá? Você não consegue julgar se ela está mentindo ou está falando a verdade a partir dali, tá certo? Essa frase, esse exemplo, você consegue julgar uma pessoa se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo. Então, isso aqui de fato é uma proposição. Porém, é uma proposição que nós chamamos de proposições, é uma proposição composta. Por quê? Porque você consegue quebrar essa frase em duas frases menores que têm sentido por si mesmas, tá? Que frases são essas? Eu gosto de cachorro seria a primeira frase, né? Então, eu gosto de cachorros, né? Seria a primeira frase. E 2, ela gosta de peixes. Seria a segunda frase, a segunda proposição. Veja que cada uma dessas frases é por si própria uma proposição, tá? Por quê? Você consegue julgar a primeira frase como verdadeira ou falsa e você consegue julgar também a segunda frase como verdadeira ou falsa, tá certo? Então essa aqui seria uma primeira proposição, essa aqui seria uma segunda proposição. Existe ainda um outro elemento, tá? Que é esse ezinho aqui, tá? Que a função dele na proposição composta, nessa primeira proposição aqui grande, é fazer a conexão entre as duas proposições menores, tá? Por isso que esse aqui ele é um conectivo, tá? É uma palavra especial, tá? Que faz a função de conectar proposições simples, tá certo? A gente viu ainda que tem vários outros conectivos, né? Tem, além do e, né? Tem, que mais? Relembrando nas aulas passadas, o ou é um outro conectivo que tem uma função diferente do e. Que mais? O se então. O se então que é uma coisa só, tá? Então, se então, apesar de serem duas palavras, logicamente ele funciona como um único conectivo. Que mais? O se somente se. Mais algum? Tem a negação, o não, tá? O não, ele tem um papel, é um conectivo que muda uma proposição, tá? E
mudou uma única proposição. Então, por exemplo, eu gosto de cachorros. Se eu falar eu não gosto de cachorros, é uma frase completamente diferente. E o que mudou o sentido foi esse não. O não não é uma proposição por si própria. E, portanto, é um conectivo. Outra coisa que aparece muito também é o mas. Por exemplo, se eu disser assim, eu gosto de cachorros, mas ela gosta de peixes. Veja que o mais, ele tem essa função de conectar duas proposições simples, certo? E mais, exatamente, o mas, ele tem a mesma função do e, certo? Quando você fala, eu gosto de cachorros e ela gosta de peixes, ou então você fala, eu gosto de cachorros, mas ela gosta de peixes, as duas frases, do ponto de vista lógico, estão te dizendo a mesma coisa, tá certo? Isso às vezes é um pouco confuso no início, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que o mas, na lógica, ele não tem uma função como no português, que é uma função meio que de exclusão, né? Você está excluindo alguma coisa, fazendo uma exceção. Não, o mas, na lógica, ele tem um papel de adição, que é o mesmo papel do e, tá certo? Quem faz o papel de exclusão é o ou na lógica. Então, ou eu gosto de cachorros, ou ela gosta de peixes, né? Que seria uma proposição que a gente também viu no ano passado, tá? Quer fazer uma pergunta? Tá, então isso aí é só coisa da aula passada, né? Bem, então a gente pode o quê? Pode, de um modo geral, pensar nas proposições, tá? As proposições, elas podem ser encaradas, tá? Classificadas em dois tipos. Ou as proposições vão ser simples, ou elas vão ser compostas, tá? Uma proposição simples sempre vai receber dois possíveis valores lógicos. Ou ela vai ser uma verdade, ou ela vai ser uma afirmação, uma proposição falsa. Já as proposições compostas, para você saber se ela é verdadeira ou falsa, isso vai depender como é que a gente pode dizer? Do valor verdade das proposições simples que formam ela. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui. Eu gosto de cachorros e ela gosta de peixes. Digamos que você sabe que eu não gosto de cachorros. E você sabe que a fulaninha, a Maria, gosta de peixes. Então, quando eu falo, eu gosto de cachorros e ela não gosta de peixes, você consegue dizer que eu falei uma verdade ou você consegue dizer que eu falei uma mentira? Uma mentira. Então, sabendo cada uma das proposições são verdadeiras ou falsas, a gente consegue determinar se a composta é verdadeira ou falsa, né? Que é a chamada tabela da verdade, que a gente viu também, né? Então, só para dar um exemplo, né, bem simples, a gente fez a tabela da verdade do E, né? Tinha um P, Q, tinha um P e Q, né? Então, cada uma dessas proposições simples pode assumir dois valores, ou é V ou é falso. Então, as duas em combinação podem assumir 4 valores diferentes. Pode ser verdadeiro, verdadeiro, pode ser falso, verdadeiro, pode ser verdadeiro, falso e pode ser falso, falso. Vocês concordam que aqui são todas as possibilidades, tá? Para essas duas proposições em separado. Tá? Então, se eu falo, né, P e Q, e as duas são verdadeiras, a proposição composta vai ser verdadeira. Se falo uma mentira, a outra vai ser falsa. Então aqui vai ser falso e aqui também vai ser falso, certo? E a gente também aprendeu a formular a tabela da verdade para proposições um pouquinho mais complicadas, tá? Que envolvam até mais de um conectivo, mais de uma proposição. Então, ó, vamos considerar, tá? Aqui eu vou continuar ainda, tá? Aqui eu não vou abrir uma chave aqui, tá? Mas antes disso, vamos só pegar um outro exemplo, tá? Um exemplo bem importante que vai ajudar a ilustrar o que eu vou escrever aqui logo em seguida. Então, ó,
Vamos considerar essa proposição composta aqui. P e Q implica P ou Q. Tá? Coloca aqui uns parênteses, né? A gente viu na aula passada que os parênteses são importantes para que você saiba qual é a ordem lógica, tá, da tua proposição. Da mesmo jeito que os parênteses lá na matemática servem para definir qual é a ordem em que você vai fazer os cálculos, né? Se é primeiro a multiplicação, primeiro a soma, divisão. O parênteses aqui também serve para te dizer quais são as proposições que você tem que fazer primeiro. Tá? Então, para você formular saber a tabela da verdade dessa proposição aqui, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é em descobrir quantas proposições simples formam essa proposição composta aqui. A resposta é muito simples, né? Quantas proposições simples tem aqui? Quantas? 2, tá? É sem contar a repetição. Então, por exemplo, o P aparece aqui e o P aparece aqui de novo. Tá? Então, no caso, o P já foi. Tem o P e o Q. Então, quantas proposições simples tem? É muito fácil. É só você perceber quantas letras tem. Tá? Então, são 2 proposições simples. Então, você vai colocar aqui, para você fazer a tabela da verdade, sempre você inicia construindo as primeiras colunas você reserva para as proposições simples. Tá certo? Sim. Depois você vai poder ver no site, tá? No blog, sei lá, no YouTube. Certo? Então, mas não confia não, porque às vezes deu problema, tá? A primeira aula acabou que não gravou, tá? Então, as coisas mais importantes anota no caderno. Tá? Então, primeiro você tem que listar todas as possibilidades. Então, antes de listar todas as possibilidades, você tem que saber quantas são, né? Para não colocar a mais nem a menos. Quantas são? 4, né? Lembra que o número de linhas, né, que são o número de situações possíveis, tá? O número de possíveis, vamos botar assim, né? O número de linhas da sua tabela da verdade é sempre igual a 2 elevado ao número de proposições simples, né? Aqui no caso você tem 2 proposições simples, então você vai ter 4 linhas, tá, na sua tabela da verdade. Então você começa aqui, vamos lá, VF, VF. Isso aqui é um bizuzinho para você nunca errar. Você começa aqui variando de 1 em 1 e depois você vai variando de 2 em 2. Então você V, F, F. Depois o seu objetivo é chegar nessa proposição grandona que está bem aqui. Tá? Mas da mesma forma que a gente aprendeu lá no colégio de expressões numéricas, a gente vai fazendo por partes, né, expressão numérica, até finalizar, aqui também a gente vai fazendo por partes. Então, se você vai fazer por partes, tem uma ordem, tá? Uma ordem que você tem que seguir na resolução dessa proposição composta, tá? Qual é a ordem? A ordem sempre é determinada pelos parênteses, tá? Então você vai sempre resolver o que está dentro do parênteses primeiro. O que é que está dentro do parênteses aí? Tem o P e Q, certo? Então, P e Q. Se as 2 proposições forem verdadeiras, P e Q vai ser o quê? Verdadeiro. Se a primeira é falsa, aqui vai ser falso, aqui falso e aqui falso, certo? Tira do piloto automático, tá? Então, se você fala 2 mentiras, quando você fala 2 mentiras, você fala uma mentira, tá? Grande, mentira grande. Agora, P ou Q, né? Se as 2 forem verdadeiras, né? Sei lá, você fala assim: o Corinthians está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ou, deixa eu ver, o céu é azul de dia, certo? As duas afirmações são verdadeiras. Então, o que você acabou de falar é verdadeiro, tá certo? Se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Verdadeiro, tá certo? Aqui é a mesma coisa, verdadeiro, né? Só mudou a ordem. E a última aqui é
falso. Né? Se você fala duas mentiras, não importa se você falou ou, você mentiu. Tá? Agora, por fim, o que você vai fazer? Você vai fazer a condicional, né? A implicação dessa com essa. Então imagina, por exemplo, que aqui, sei lá, é o x, tu trocou isso aqui tudo por x, e isso aqui tudo você trocou por y, né? Sei lá, essa aqui é a coluna x, essa é a coluna y. O que você está fazendo aqui, na verdade, é o x implica y, tá? Precisa fazer isso, trocar por letra? Não, não precisa, tá? Eu coloco aqui só para auxiliar, tá? Então, se eu falo uma verdade, então outra verdade, né? Então aquele negócio que a gente falou, né? Se o médico falou para você, se você tomar esse remédio, você vai ficar bom. Então, vamos considerar a situação. Você tomou o remédio e você ficou bom. Isso significa que o médico falou a verdade ou que ele mentiu? Mentiu. Estou no automático. Falou a verdade, tá? Agora, o médico falou, se você tomar o remédio, então você vai ficar bom. Você não tomou o remédio e ficou bom. O médico falou a mentira ou falou a verdade? Verdade. Na verdade, você não tem como provar que ele mentiu. Tá? Você pode ter melhorado por outras razões, né? Sei lá, tomou o chá da avó lá e ficou bom. Nada impede. Aqui é a mesma coisa, então aqui também vai ser verdadeiro. E agora, você não tomou o remédio e você não ficou bom. O médico mentiu a partir dessa situação? Não tem como saber, né? Então o médico não mentiu, ele falou a verdade. Então veja o seguinte, veja a última coluna. A última coluna corresponde ao valor lógico, tá? Os possíveis valores lógicos, tá? Vamos até escrever isso aqui, ó. Isso aqui são os possíveis valores lógicos da proposição, aquela lá, é uma simplificação, né? X implica Y. Então, ó, veja o que sempre é uma verdade. Vamos, para ficar mais claro, vamos construir uma frase que transmita essa ideia aqui, né? Aqui está no formato simbólico, né? Mas vamos escrever uma frase que está transmitindo exatamente essa ideia. Uma frase possível seria o seguinte: se gosto de cachorro e gosto de peixes, então gosto de cachorros ou gosto de peixes. Se alguém falar isso pra você, o que você vai pensar dessa pessoa? Por que você está pensando que ela é louca? Ela tá falando. É redundante. Melhor, é óbvio. Tá? O que ela está falando é uma coisa que é verdade sempre. Se você gosta disto e daquilo, então, obviamente, você gosta disto ou disto. Tá? Porque o ou não vai excluir. Tá certo? Então, isso recebe, dentro da lógica, recebe um nome especial. Né? O que você pensa que é redundante, óbvio, o que é isso? A gente dá o nome de tautologia. Então esse aqui é um nome legal para você xingar os outros, tá? Então, se alguém tá falando um monte de coisa, né? Você não vai chegar pra pessoa, você tá falando merda. Você vai falar o seguinte: você está falando algo tautológico, certo? Você xinga a pessoa de um modo muito mais elegante, tá? Então, chega pra pessoa e você fala: o que você está falando é tautológico. Tá? O que é, então, só para repetir, né? O que é tautológico é aquilo que é verdade sempre. Tá? Então aqui, ó. Então as proposições compostas, elas podem ser classificadas em 3 subcategorias, tá? Uma proposição lógica pode ser uma tautologia. O que é uma tautologia? É o que a gente acabou de ver. É uma frase, é uma proposição que é verdade sempre. Então, por exemplo, imagine que você está fazendo um trabalho e você fala uma frase tautológica no seu trabalho, aquela frase é completamente desnecessária. Ela é redundante. Porque ela não acrescenta em nada, porque ela é verdade sempre. Outra coisa que também pode acontecer, tá? Como vocês podem imaginar, é a chamada contradição.
O que é uma contradição? Uma contradição é o contrário de uma tautologia. Uma contradição é uma proposição composta que é sempre falsa. Então, a tautologia aqui, ó, ela é sempre verdadeira, e a contradição sempre é falsa. Tá? E ainda tem o terceiro tipo, tá? Que é o mais comum de todos, que é chamado de contingência. O que é uma contingência? A contingência é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo da situação, né? Então, aquela primeira frase que a gente falou na aula de hoje, que é: eu gosto de cachorros ou ela gosta de gato, né? É uma proposição que é uma contingência. Por quê? Porque vai ser verdadeiro ou falso, dependendo se eu gosto ou não de cachorro, dependendo se ela gosta ou não de gato. Tá certo? Tá claro para todo mundo o que eu tô falando aqui? Não estou falando nada tautológico e nada contraditório não, né? Tá ok. Então, ó, vamos colocar mais um exemplo aqui, tá? Exemplo. P e não P. Opa. E não P, certo? Por exemplo, uma frase que é P e não P é: estou vivo e estou morto. É uma frase que diz exatamente isso aí, né? Estou vivo e estou morto. Tá, o que vocês acham dessa frase aqui? Estou vivo e estou morto. É uma contradição, tá? Muito bem. É uma frase que é falso sempre. Você nunca vai estar vivo e morto ao mesmo tempo, tá certo? Então, de fato, ó, se você pegar aqui, ó, P e não P, né? Olha que essa proposição aqui é uma proposição composta, só que ela só é formada por uma única proposição simples. Então, se só tem uma proposição simples, né? Ó, olhando nossa regra de ouro aqui, ó. Um número de linhas sempre é igual a 2 elevado ao número de proposições simples. Então você só precisar de 2 linhas, tá? Para descrever a tabela da verdade. Então o P ou vai ser verdadeiro ou falso. Se o P for verdadeiro, o não P vai ser o quê? Falso. E se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. E agora, se você fizer o P e não P, né? Você está fazendo este e este. Então, se você fala uma verdade, mas depois fala uma mentira, então, se você usa o conectivo e, é porque você mentiu. Aqui é a mesma coisa, você mentiu. Ou seja, você está mentindo sempre. Se você está mentindo sempre, isso é uma contradição. Tá ok? Então, ficou claro para todo mundo o que é uma tautologia, o que é uma contradição e o que é uma contingência, né? Você desenvolve a tabela da verdade. Se for sempre verdade, tautologia. Se for sempre falso, contradição. Se for misturado, contingência. Tá certo? Podemos continuar? Então, isso aqui, ó, foi a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, nós vamos falar o que nós chamamos de proposições equivalentes. Bem, o que são proposições equivalentes? São proposições em que elas significam a mesma coisa do ponto de vista lógico. O que significa isso, né? Vamos ser mais profundo. Significa dizer que em qualquer situação as duas sempre vão ter o mesmo valor verdade. Se eu estou comparando duas proposições, proposição A e a proposição B, sempre que a A for verdade, é porque a B é verdade, e vice-versa. Sempre que a A for falsa, a B é falsa, e vice-versa. Nesse caso, nós dizemos que as duas proposições são equivalentes.
tá? Então, um exemplo de proposição equivalente, né? Vamos ver se eu consigo, faz tempo aqui. Então, P implica Q, certo? Primeira proposição, proposição A. Proposição B é, deixa eu ver aqui. Tá, não P ou Q. Item A, item B. Proposição A, proposição B. Então, o que são proposições equivalentes? São proposições que geram a mesma coluna na tabela da verdade. Tá certo? Para você verificar se elas realmente geram a mesma coluna, sim ou não, você precisa construir uma única, tá? Isso é importante, uma única tabela da verdade para as duas, certo? Então tá. Para isso, obviamente, as proposições que você quer comparar, elas têm que usar as mesmas letras. Tá? Se elas não usam as mesmas letras, obviamente elas não vão ser equivalentes, né? Então, por exemplo, se eu digo, se você for embora, então eu vou chorar, e eu digo, não gosto de cachorro ou não gosto de gato, claro que essas duas proposições não são equivalentes. Por quê? Porque as proposições simples que formam elas não tem nada a ver uma com a outra. O que você pode investigar é o seguinte: se você for embora, então vou chorar. Primeira frase. Segunda frase, você não foi embora, ou você não vai embora, ou eu vou chorar. Tá? Então vejam que as proposições simples que formam as duas proposições são as mesmas. Só que a forma de você falar, os conectivos que você está utilizando são diferentes. O único que você está mudando são os conectivos. Tá? Então, ó, vamos verificar se essas proposições aqui são de fato equivalentes ou não. Tá? Então, primeiro passo qual é? É construir uma única tabela da verdade. Então, o primeiro passo, que eu vou até colocar aqui, tá? É uma tabela verdade única, tá? Vai ser uma única tabela para as duas proposições. Certo? Então, vamos lá. Como é que você começa? Sempre da mesma forma, tá? Verifica quais são as proposições simples. Quais são as proposições simples que formam essas duas proposições? O P e o Q. São só essas duas. Então, bastam duas colunas iniciais. Tá? Então, P, certo? E Q. Quantas linhas vão ser necessárias? 4. Por quê? São só duas proposições simples. O início sempre igual. VF, VF, VV, F, F. Tá? Agora vamos fazer as duas proposições, tá? Vamos colocar aqui de azul a primeira proposição. Então, a primeira proposição, apesar de ser composta, é tranquila, né? Porque é só P implica Q. Então, P implica Q vai dar o quê? Na primeira linha. Verdade, depois. Verdade, depois. Não. Falso. Se você tomar o remédio, então vai melhorar. Você tomou o remédio e não melhorou. Então, o médico mentiu para você. Tá certo? Falso, falso vai ser o quê? Verdadeiro. Tá? Agora, para fazer essa outra proposição aqui, ó, veja que é uma proposição formada por dois conectivos. Não tem parênteses, tá? O que você faz primeiro? Tem uma ordem, tá? Quando não tem parênteses, tem uma ordem que você tem que seguir. Quais são a ordem? Primeiro você faz uma negação, depois você faz o e e o ou, tá? Nessa ordem, e depois as condicionais, que é o implica e o se somente se. Então a ordem aqui de preferência é essa daqui. 1, 2, 3, tá? Deixa aqui no cantinho. Então aqui, ó, apesar de não ter um parênteses, tá? Como tem uma negação aqui, você vai resolver primeiro negação. Então é como se tivesse um parênteses bem aqui. Então você vai responder primeiro o não P, tá? Então o não P, como é que vai ficar? Primeira linha, falso. Depois, verdadeiro,
falso, verdadeiro. Por quê? Basta trocar a ordem aqui, o valor lógico do P, né? Sempre que o P for verdadeiro, o não P é falso e vice-versa. Agora sim, podemos fazer o não P ou Q. Não P ou Q. Ou seja, você vai olhar simultaneamente essa coluna aqui, né? Essa penúltima coluna aqui e essa segunda coluna aqui, tá? Então, a primeira linha como é que vai ficar? Verdadeiro, depois verdadeiro, depois falso, depois verdadeiro, tá bom? Agora sim, vamos comparar, ó. Vamos comparar as duas colunas, certo? Presta atenção, ó. Vamos comparar as duas colunas que representam esses dois itens aqui, o item A e o item B, tá? A coluna que representa o item A é qual coluna? Essa daqui, a terceira, tá? Veja como é que ela tá. Tá como? V, V, F, V. A coluna que representa esse item B, tá onde? Qual é? É a última, né? Como é que tá a ordem lá? V, V, F. É ou não é a mesma coisa na mesma ordem? É a mesma coisa na mesma ordem, tá? Linha por linha vai dar igual. Neste caso aqui, como deu sempre igual, a gente diz que essas duas proposições, a proposição A e a proposição B, são equivalentes. E o que significa dizer que elas são equivalentes? Que elas têm o mesmo significado lógico, tá? Então, se você fala, se você tomar esse remédio, então você vai melhorar, e o médico fale, não tomou o remédio, ou não melhore, não tome o remédio, ou não melhore, tá? É a mesma coisa. As duas frases estão dizendo exatamente a mesma coisa, certo? Espera aí, professor. Não tome o remédio ou não melhore? Não, desculpa. Não tome o remédio não, ou melhore. Isso. Desculpa então, boa observação, tá? Porque não tem um não aqui não, certo? Foi. Tá? Queria ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Tá? Mas deu para entender? Então, quando é que vai ser equivalente? Quando você fizer a tabela da verdade e verificar se vai dar certinho, tá? As duas colunas de cada proposição der a mesma coisa. Tá? Então, deixa eu preparar um exercício para vocês tentarem fazer agora, tá? Verifique se vamos lá. Para você não fazer agora. Façam aí. Eu fiz besteira. Peraí. Vamos pensando. Peraí. Anotem aí, tá? Mais fácil. Anotem aí, que depois eu vou corrigir minha besteira aí.
Oi. As duas perninhas é ou, não é? No segundo ali. Esse aqui é o E. É, o E é para baixo, o O é para cima. Oi? Qual é a pergunta? Faz o não primeiro. Um só basta, né? Porque depois que você faz, você já descobre como é que é a coluna dele, que isso que é importante. Você deu equivalente? Eu inventei agora o exemplo, então não tenho resposta. Eu tive uns problemas para dar umas aulas. Só alguma atividade, alguma tarefa, alguma coisa assim? Não. Chamada eu sei que eu é só pra... Tá, não terá. Tudo bem. Deu equivalente ou não equivalente? Hã? Deu equivalente? E aí, pessoal, vamos fazer? Já deu tempo? Então vamos lá. Então, a única forma de você descobrir se são equivalentes ou não é fazendo a tabela da verdade, tá? Então você vai verificar quantas proposições simples, tá, estão aparecendo aí. São quantas?
Duas. Então você vem aqui P, Q, certo? Quantas linhas você vai precisar? 4, né? Então, VF, VF, VV, F. Tá? Ninguém pode errar isso aqui porque, pelo amor de Deus, a gente repete isso aqui mais vezes do que o nome de vocês, tá? Então, ó, vamos fazer primeiro a primeira proposição, tá? Vamos colocar de azul só para diferenciar. Olha só, a proposição 1, que é essa daqui, né? Vou chamar de A. Ela tem quantos conectivos? 2. Então você vai ter que fazer ela em 2 etapas. Quem que você vai responder primeiro? O não que. Então, não que. Quem é o não que? Coluna, primeiro elemento aqui da primeira. F, F, V, V. Por quê? É só o contrário do que. Tá aqui o que, ó. É o contrário do que. Exatamente, é negar o que, certo? Tá? Depois, você vai fazer o que? P implica não que. Ou seja, onde é que está o P aqui? Qual coluna? Na primeira. E onde é que está o não que? Nessa penúltima aqui, na terceira. Então você vai estar fazendo daqui para cá. Então, para você descobrir quem é este, não precisa agora do que. Certo? Então, ó, primeira linha vai ser o quê? Falso, muito bem. Você tomou o remédio e não melhorou. O médico mentiu. Segunda linha. Verdadeiro. Terceira. Verdadeiro. Quarta. Verdadeiro. Muito bem. Então, já descobrimos aqui o item A. A primeira proposição, tá? Falta ainda a segunda. A segunda proposição, que é essa daqui, ó. P e não que, também tem 2 conectivos, tá? Então, a princípio, você precisaria de 2 etapas. Só que uma das etapas você já fez. Tá? Onde é que tá? Aqui, ó. O não que. Então, não precisa fazer de novo, tá? Basta olhar para cá. Pode fazer de novo? Pode, mas você está fazendo uma coisa à toa porque você já fez. Então, ó, é P e Q. Então você vai V e F. Aqui vai ser o que? Falso. F e F vai ser o que? Não é. Ó. Qual é o conectivo aqui, ó? Qual é o conectivo? E. Não. Ó, pense em 2 coisas falsas. A terra é redonda e o céu não é azul. Eu falei uma verdade ou falei uma mentira? Mentira. Então isso aqui é falso. Quando as duas forem falsas, o E é falso. Esse aqui é o E. Esse aqui é o implica. Vamos lá. Continuando. Terceira linha vai ser o quê? Verdadeiro, ó. Que é verdadeiro com verdadeiro. Última linha vai ser o quê? Falso. Muito bem. Então, ó, se você comparar as 2 colunas que são importantes, né? Que é essa aqui e essa, você verifica que não são equivalentes. Não são equivalentes, tá certo? Porque para ser equivalente tinha que dar igualzinho nas 2 colunas, tá certo? Vamos lá, continuando. Mais um exemplo, tá? Exercício.
É, exatamente. Aqui é ou e aqui é o e. Se tiver parênteses, você resolve o primeiro que tem parênteses. Não. Não, não. Mas a letra A e a B tem que ser uma tabela da verdade só, é isso? Isso, uma tabela da verdade só para os dois. Aí você já fez esse. Agora você fez não isso daqui, você não X. Agora você vai negar o X. Você vai negar essa coluna aqui. Você vai negar e essa coluna. Essa coluna. Ele só põe um não. Tentem fazer agora, tá? Porque às vezes olhando aqui a aula parece muito fácil, mas aí você tenta fazer, você vê um monte de erro que você comete, tá?
pega aqui com isso. Aí seria o E, igual. A terra não é redonda e meu cachorro não late. Verdadeiro, verdadeiro. Aí é verdadeiro. Igual, a terra não é redonda e meu cachorro não late. FV, né? Aí fica falso. Aqui é falso. Então, isso que eu te perguntar, essa foi minha dúvida. Se os dois for falso, beleza, a terra não é redonda e o cachorro não late. Mas fala mentira 1 e mentira 2. Então os dois é mentira. Então tudo que você falou É mentira. Ah, então perfeito. Era só essa minha dúvida mesmo. Então aqui fica. Vai, não. Aí aqui fica. Vamos por menos P, verdadeiro. Não, quer dizer, esse daqui é o contrário. aqui tem um parênteses. Então parênteses. Então aqui ficaria. Daqui ficaria falso e aqui ficaria verdadeiro. Então acabaria que as duas são. Nossa, professor, isso aqui confunde minha cabeça demais quando é não, e aí dá Por isso que às vezes pensar em um exemplo, às vezes até complica mais. Entendeu? Melhor nem mas sem pensar. exemplo é muito difícil, professor. Mas tenta se acostumar a não fazer porque fica, eu acho que fica mais complicado. Sério? Se eu for só pelo FB. Eu prefiro fazer simbologia Simbologia mesmo. mesmo. Fica mais simples. Eu acho que fica mais simples. Vamos lá fazer então? Então, ó. Primeira coisa, você tem que construir a tabela da verdade, tá? Então, nas primeiras colunas, as primeiras colunas são reservadas para as proposições simples, né? Que no caso são só duas, tá? Então, P e Q. Certo? Agora, o começo é sempre igual, né? VF, depois VV, FF. Vamos fazer aqui a primeira, tá? Não, tanto faz. Aqui eu vou resolver ou a primeira ou a segunda. Se você quiser começar a resolver a segunda, aí você resolve parênteses da segunda. São duas. Não vai importar. Nesse caso não vai importar a ordem, porque você resolve primeiro o B para depois resolver o A. Não tem problema. Mas dentro de uma proposição, porque cada uma dessas aqui é uma proposição. Então, quando você for analisar uma proposição, você começa pelos parênteses. Tá? Então, por exemplo, se você começar pela B, tem que começar pelos parênteses. Tá certo? Então, aqui, começando pela A. Como aqui não tem parênteses, você tem que seguir aquela ordem. Né? Qual é a ordem? Primeiro, o não. Então, P. Então, vai ficar o quê? Falso, verdadeiro, falso. Tem outro não? Tem. Então, você não vai pular logo para esse. O outro não ainda tem prioridade, tá? Então aqui, não que, né? Vai ser o que? Falso, verdadeiro. Então aqui a gente já pode fazer o item A, né? Que é não P ou não que. Quanto é que vai ser? Vai ser verdadeiro. Ó, é este ou este, ou seja, essa coluna ou esta. Falso, né? Falso com falso. Verdadeiro. Ó, essa coluna com essa. Falso com falso, o ou vai dar falso. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Agora vamos partir para B. Quem você vai resolver primeiro aqui? P e Q, que está dentro dos parênteses, tá? Se não tivesse o parênteses, você iria resolver o não primeiro. Então, os parênteses aqui, eles têm prioridade máxima. Tá? Ele troca a prioridade natural. Então, P e Q. P e Q você vai ter que voltar lá para as duas primeiras colunas, tá? Então, vai ser o quê? A primeira, verdadeiro, depois falso, falso, falso. Por fim, você tem que fazer o quê? Você tem que negar tudo isso daqui, ó. Tem que negar o P ou e Q, certo? Você está negando esta coluna aqui. Se tu vai negar essa coluna aqui, você vai trocar o valor lógico dela. Então a primeira linha vai ser o quê? Falso, depois verdadeiro, verdadeiro. Então, vamos lá. Quais são as colunas que a gente tem que comparar?
a última aqui, né? Que é o item B. E a quinta que está bem aqui, que é o item A. E aí, deu igualzinho, na mesma ordem? Deu. Então, são equivalentes. Como é o símbolo, tudo tem símbolo, tá? Como é o símbolo de equivalência? Tem lógica. O símbolo de equivalência é assim, ó. É 3 tracinhos, tá? É o símbolo de igual com um tracinho em cima. Então, a gente diz que essas duas aqui, ó, são equivalentes, tá certo? Tanto essa aqui é equivalente a essa, como essa aqui seria equivalente a essa, tá? Essa primeira equivalência aqui, ó, é o que nós chamamos de primeira lei de De Morgan. Leis de De Morgan. Eu não errei não, tá? É assim mesmo. O nome do cara é De Morgan, tá? Então, por isso que é lei de De Morgan. Quais são as leis de De Morgan? É o seguinte. Quando você tem assim um não, né, não, P e Q, a vontade que você tem é tipo fazer uma distributiva aqui, né? Na verdade não é isso, mas é quase isso, certo? É quase isso porque você passa para dentro o não, só que quando você passa aqui o não vai ficar não P, só que o não também troca o conectivo, o E vira ou. Então, não P, não Q. Então, é como se fosse uma distributiva, só que a distributiva também vai ser aplicada lá no conectivo, tá? Então, se a gente tivesse feito a distributiva no início, a gente já saberia que é equivalente. Sim, mas você não sabia que podia fazer a distributiva. Isso que a gente fez no slide anterior foi exatamente para mostrar que são equivalentes, tá? Mostrar que essa lei realmente é verdadeira. Outra lei, que são duas, tá? São só duas. A segunda lei seria a irmã dessa daqui, né? A irmã siamesa. Só que em vez de começar com E, você começa com OU. Aí vai ser o quê? A distributiva aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser não P e não Q, tá? Então, a lei de De Morgan é tipo assim, é quase uma distributiva, né? Não é distributiva porque você também troca o conectivo que está lá dentro, tá certo? Então, o exercício agora, tentem verificar isso daqui, ó, verificar por que isso é verdade. Do mesmo jeito que a gente verificou que valia com, ó, que a gente verificou com um E dentro dos parênteses, né? Agora verifique o OU dentro dos parênteses, ou seja, verifique que essas duas aqui de fato são equivalentes. Tá? Não, mas a gente aprendeu que a distributiva é verdadeira para o E. A gente não aprendeu ainda, a gente não explicou por que também vale para o OU. Para você verificar isso daqui, tem que fazer a tabela da verdade. Faça a tabela da verdade para esse item e para este item aqui. E verifique que realmente dá igual, tá? Tentem fazer mais esse exercício, tá? Eu sei que é um pouco repetitivo, mas é importante, tá? Muita gente vai para a prova sem nunca ter feito um exercício, confiando que estava entendendo tudo na aula, e chega na hora lá da prova e é um monte de besteira. Tá? Isso é o tipo de coisa que você só aprende fazendo, tá? Não é só porque você viu alguém andando de bicicleta que você vai lá e vai conseguir andar de bicicleta a primeira vez, tá?
Isso, os dois e ver se dá igualzinho. É, não sei, depende de como é que você fez aí. Fiz um segundo aqui. Esse aqui. O segundo é o. Não, mas aqui você. Ó, é o... Tá, inverti. É, tu refez o que a gente tinha feito. Eu fiz então foi. Agora faz assim. E aí, vamos fazer? Então, ó, vamos lá, começar, né? Então, primeiro, P, primeira coluna, Q, segunda coluna, tá? 4 linhas, porque são só 2 letras, tá? Então, VF, VF, VV, F, F, tá? Vamos fazer aqui o primeiro. Para fazer o primeiro, você precisa fazer primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Que no caso é o P ou Q. Vai ser o que aqui? Primeira linha. Primeira linha vai ser o que? Verdadeiro, depois. Agora você vai fazer o não P e Q. P ou Q, né? Ou seja, você está negando essa coluna que está bem aqui. Você vai trocar o valor dela. Vai ficar como? Falso. Terminamos a primeira. O primeiro lado da equação, digamos. Agora tem que fazer o segundo lado. Fazer o segundo lado, ó, você tem vários conectivos aqui, né? Qual você vai resolver primeiro? O não, certo? Não P aqui. Depois ainda tem o não Q. Né? Então aqui vai usar o que? O não P, lembra aqui, ó, tá aqui o P, ó. Vai ser falso. Essa aqui, falso. Agora você vai conectar essas duas últimas, né? Com qual conectivo? Esse daqui? E. Então, falso e falso. Verdadeiro e falso. Falso, depois. Falso, depois. Verdadeiro. E aí, ó. Deu igual.
Você tem que treinar muito em casa, tá? D igual, D diferente. São, de fato, equivalentes, tá? Então, ó, tá aqui, essas são as duas leis de De Morgan, tá? Você pode usá-las, ou seja, você pode usar, entre aspas, a distributividade, tá? Então, ó, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você tivesse assim, ó, não P e que, por exemplo. Se você fosse aplicar a distributiva, né? Esse não vinha pra cá, né? Então ficava aqui, não P. Não P é o quê? Se você nega duas vezes a mesma coisa, é negativo com negativo. Lembra lá do colégio, tá? É lógico. Então P, depois ou Menos que. Então, ó, aqui você usou a lei de De Morgan, tá? Essa equivalência aqui, ela é verdadeira porque a lei de De Morgan diz que você pode fazer distributiva desde que você troque o conectivo, tá? Importante, tá? Coisa importante. A lei de De Morgan não vale para os outros conectivos, tá? Se você tiver assim, você não, as pessoas tendem a fazer isso daqui, certo? Também não é isso, tá? Poderia ser uma coincidência, poderia ser, a princípio, tá? Mas não é, tá? Engraçado, você ainda tem uma sugestão, tá? Então, ó, tente verificar se isso aqui realmente é verdade ou não é verdade. Tipo, você disse de virar a seta. Não virar a seta é fazer isso aqui, né? Porque a seta sempre vai ter que ir pro lado direito, tá? Por mais que você... Não existe a seta indo pro lado esquerdo. Se você quiser colocar a seta pro lado esquerdo, você tem que trocar de lugar, tá? Será que isso aqui é verdade, sim ou não? Tente verificar aí, ver se é verdade. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui uns exercícios para casa, tá? O primeiro deles é esse. Primeiro exercício. Isso aqui são equivalentes? Sim ou não? Não. Né? 2. Isso daqui são equivalentes? Sim ou não? Aí, questão 3 é o seguinte. Então tá. Na questão 1 e a questão 2 é você verificar se são equivalentes ou não são equivalentes. Na questão 3 é para você ver se cada uma das proposições que eu estou colocando aqui agora são contradições, ou são tautologias, ou são contingências, tá? Tá, então esse aí é um exercício para vocês tentarem fazer em casa, certo? Vai pro YouTube, tá? Então vamos encerrar aqui, certo? A aula. Só um segundo.